9D. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no CNIS, observado o disposto nos parágrafos 7 e 8 do artigo 18, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o caput preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial. Parágrafo 2º. A manutenção e a atualização de que trata o parágrafo 1º ocorrerão por meio de apresentação pelo segurado especial de declaração anual ou de documento equivalente, conforme definido em ato do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto neste artigo não poderá acarretar ônus para o segurado sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, verificará a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento de contribuição previdenciária, nos termos do disposto na Lei 8.212, de modo a considerar, dentre outras informações, aquelas constantes no CNIS. Parágrafo 5º. A atualização anual de que trata o parágrafo 1º será feita pelo segurado especial até 30 de junho do ano subsequente. Parágrafo 6º. É vedada a atualização anual de que trata o parágrafo 1º, decorrido o prazo de 5 anos, contado da data a que se refere o parágrafo 5. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo 6º, o segurado especial somente poderá computar o período de trabalho rural se efetuados na época apropriada à comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no artigo 25 da Lei 8.212. Parágrafo 8º. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação da condição e do exercício da atividade rural, do segurado especial e do seu grupo familiar. Parágrafo 9. A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente por meio das informações constantes do cadastro a que se refere o caput, observado o disposto no parágrafo 18. Parágrafo 10. Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no artigo 13 da Lei 12.188, e por outros órgãos públicos, observado o seguinte. Inciso 1. Autodeclaração será feita por meio de preenchimento de formulários que serão disponibilizados pelo INSS. Inciso 2. A ratificação da autodeclaração será realizada por meio de informações obtidas das bases de dados da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras bases de dados a que o INSS tiver acesso. Inciso 3. As informações obtidas por meio de consultas às bases de dados governamentais que forem consideradas insuficientes para o reconhecimento do exercício de atividade rural alegada poderão ser complementadas por prova documental contemporânea ao período informado. Parágrafo 11. Complementamente à autodeclaração de que trata o parágrafo 10 e ao cadastro de que trata o caput, a comprovação do exercício de atividade do segurado especial será feita por meio dos seguintes documentos, dentre outros. Inciso 1. Contrato de arrendamento, de parceria ou de comodato rural. Inciso 2. Declaração de aptidão
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei 12.188, ou pelo documento que venha a substituí-la. Inciso 3. Bloco de notas do produtor rural. Inciso 4. Documentos fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei 8.212, emitidos pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor. Inciso 5. Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural e cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante. Inciso 6. Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes de comercialização de produção rural. Inciso 7. Cópia de declaração de imposto sobre renda, com indicação de renda proveniente de comercialização de produção rural. Inciso 8. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Parágrafo 12. Sempre que o tipo de outorga informado na autodeclaração de que trata o parágrafo 10 for de parceiro, meeiro ou redatário, comodatário ou de outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. Parágrafo 13. A condição de segurado especial dos índios será comprovada por meio de certidão fornecida pela Fundação Nacional do Índio FUNAI, que, inciso 1, conterá a identificação da entidade e de seu emitente, com a indicação do mandato, se for o caso. Inciso 2, será fornecida em duas vias, em papel timbrado, com numeração sequencial controlada e ininterrupta. Inciso 3, conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. Inciso 4, consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para a sua emissão, e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. Inciso 5. Não conterá informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, exceto se baseada em documento que constitua prova material do exercício dessa atividade. Inciso 6. Consignará os dados relativos ao período e à forma de exercício de atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Parágrafo 14. A homologação a que se refere o parágrafo 13 se restringirá às informações relativas à atividade rural e deverá atender aos seguintes critérios. Inciso 1. Conterá a identificação do órgão e do emitente da declaração. Inciso 2. Conterá a identificação, a qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. Inciso 3. Consignará os documentos e as informações que tenham servido de base para sua emissão e, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. Inciso 4. Consignará dados relativos ao período e à forma de exercício de atividade rural nos termos estabelecidos pelo INSS. Parágrafo 15. Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o caput poderá ser efetuado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o parágrafo 9 e das regras permanentes estabelecidas nos parágrafos 5 e 6. Parágrafo 16. Na hipótese de haver divergência de informações entre o cadastro de que trata o caput e as demais bases de dados para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no parágrafo 11. Parágrafo 17. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS
diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial e, quando for o caso, para deixar de reconhecer o segurado nessa condição. Parágrafo 18. O prazo a que se refere o parágrafo 9 será prorrogado até que 50% dos segurados especiais apurados, conforme o quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estejam inseridos no sistema de cadastro dos segurados especiais de que trata o caput. Parágrafo 19. O fim da prorrogação a que se refere o parágrafo 18 será definido em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Artigo 19e. A partir de 3 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefícios exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, ao segurado, que no somatório das remunerações auferidas no período de um mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição será assegurado. Inciso 1. Complementar a contribuição das competências, de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido. Inciso 2. Utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para completar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo. Inciso 3. Agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que estas atinjam o limite mínimo. Parágrafo 2º. Os ajustes de complementação, utilização e agrupamento previstos no parágrafo 1º poderão ser efetivados a qualquer tempo, por iniciativa do segurado, hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. Parágrafo 3º. A complementação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do serviço e, a partir dessa data, com acréscimos previstos no artigo 35 da Lei nº 8.212. Parágrafo 4º. Os ajustes de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º serão efetuados na forma indicada ou autorizada pelo segurado, desde que utilizadas as competências do mesmo ano civil definido no artigo 181-E, em conformidade com o disposto nos parágrafos 27A ao 27D do artigo 216. Parágrafo 5º. A efetivação do ajuste previsto no inciso 3 do parágrafo 1º não impede o recolhimento da contribuição referente à competência que tenha o salário de contribuição transferido, em todo ou em parte, para agrupamento com outra competência, a fim de atingir o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Parágrafo 6º. Para complementação ou recolhimento da competência que tenha o salário de contribuição transferido em todo ou em parte, na forma prevista no parágrafo 5º, será observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 7º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fim de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, observado o disposto no parágrafo 4º. Artigo 19F. A obrigação do INSS de promover a instrução de requerimentos e a comprovação de requisitos legais para o reconhecimento de direitos não afasta a obrigação de o interessado ou o seu representante
juntar ao requerimento toda a documentação útil à comprovação do direito, principalmente em relação aos fatos que não constem da base de dados da Previdência Social.